Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa raposa amigurumi de crochê. Uma peça super rápida de ser feita por ser um tamanho pequeno. A medida dela pronta, ela fica de 18 centímetros ou 14 centímetros sentada. Então agora, para final de ano, se você quiser fazer para vender ou presentear. Para bebês também é bom, porque é um tamanho fácil de pegar, então fica bem legal. Eu espero que vocês gostem, aproveitem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu peço também para que vocês se inscrevam e ativem o sininho, assim vocês receberão todas as atualizações e ajudarão ao meu trabalho. Vamos aprender a nossa raposinha então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: uma agulha de crochê 3 milímetros, marcador de pontos, fio amigurumi. Esse tom eu usei é um tom de laranja 4456, o branco 8001 e o preto, esse está sem, mas é o 8990. Uma tesoura para arremate e a fibra siliconada para o nosso enchimento. O fio amigurumi, ele é um fio 100% algodão mercerizado. Cada novelo possui 254 metros. Para maiores informações, basta entrar no site da Círculo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar pela cabeça com o laranja. Então, nós vamos fazer um anel mágico. Vou passar ele no meu dedo, como se fosse um E. E eu vou laçar o fio e fechar. Então, dentro desse anel mágico, agora nós vamos colocar 6 pontos baixos. Essa laçada não conta, é somente para fixar o nosso ponto. Então, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 6. Eu vou puxar o meu fio e fechar o meu anel mágico. Aqui, então, eu já finalizei a primeira carreira, agora já vou para a segunda carreira, sem fazer o ponto baixíssimo e subir um ponto baixo, como a gente é acostumado a fazer. No amigurumi são trabalhados em carreiras circulares, então nós já vamos pegar direto no primeiro ponto da carreira anterior. Então aqui já coloco o meu marcador, já vai ser o primeiro ponto da segunda carreira. Na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos, então vão ser 2 pontos baixos dentro de cada ponto da carreira anterior. Então, se na primeira carreira tinha 6 pontos, na segunda carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Somente isso, colocar 2 pontos no mesmo ponto de base. Finalizando aqui a minha segunda carreira. Esse fio que a gente puxou do anel mágico, é importante nós fazermos um nozinho nele, para ele não soltar. Depois, nós vamos pegar a nossa agulha e passar ele esconder entre a trama do fio. Senão, ele pode abrir, né? Com o tempo, com o uso, ele pode abrir. Então, é importante fazer o nozinho. Agora, então, finalizei a segunda carreira, já vou para o primeiro ponto aqui da carreira anterior, né? Já eu vou colocar novamente o meu marcador e vai ser onde eu vou marcar o início da terceira carreira. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo e agora, no próximo ponto, eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Então, o seguinte vai ser um ponto baixo, sozinho, e no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir com essa repetição até o final da minha carreira, onde eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a terceira carreira com 18 pontos baixos. É importante você contar cada carreira para ver se tem exatamente os pontos que na descrição, né, da receita, porque se você deixar um, às vezes no final não vai dar o resultado, né, final vai ser bem diferente. Então é importante contar cada carreira. Agora nós vamos para a quarta carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então eu fiz o primeiro ponto baixo no ponto de base, faço o segundo ponto baixo, então são 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e agora eu vou fazer o aumento, que vai ser 2 juntos no ponto de base. Então aqui eu fiz um ponto baixo no ponto de base, dou o segundo ponto baixo e agora o aumento no próximo ponto de base. Então aqui eu vou fazer novamente um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora sim o aumento. Então eu vou seguir essa minha repetição por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Você vai observar que sempre no finalzinho vai ficar o aumento. Então, se você chegar no final e às vezes ficar só o ponto baixo sozinho, você reconta, né, os pontos, dá uma olhada que pode ter algum erro. Então, olha, no final fica sempre o aumento. Agora nós vamos para a quinta carreira. E a quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer da mesma forma que nós estamos seguindo, ó. Um ponto baixo, o segundo ponto baixo, no próximo ponto de base, agora o terceiro ponto baixo, cada um em seu ponto de base, e um aumento. Então, eu vou seguir com essa repetição, 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A quarta carreira, então, será 4 pontos baixos e um aumento. Eu faço o primeiro, recoloco o meu marcador, vou fazer segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto, cada um no seu ponto de base e um aumento. Então, eu vou seguir nessa repetição e no final eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira e ficou dessa forma. Você vai perceber que ele vai formando essas pontinhas, mas isso não tem problema, porque depois nós vamos seguir em carreira circular e elas vão desaparecer. Então, agora nós vamos seguir da sétima carreira até a 13ª carreira sem aumentos, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, você vai perceber que esses cantinhos eles vão desaparecer e ele vai começar a dar formato à cabeça da nossa raposinha. Então, aqui é só seguir até a carreira de número 13, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cheguei à carreira de número 13 e ficou dessa forma. Então, aqui você vai ver que ele já vai dando o formato da cabeça. Agora, nós vamos trocar a cor. Então, nós vamos colocar o branco. Então, eu vou pegar ele, vou deixar ele dobrado. Vou fazer uma alcinha. E vou inserir essa alcinha dentro daquela alça que eu havia, né, do laranja. Eu vou apertar bem essa alça do laranja e vou fazer um ponto baixíssimo dentro do mesmo ponto. Vou tirar esse meu marcador dentro do mesmo ponto. Então, esse ponto baixíssimo, ele não é contado, é somente para prender o fio. E continua sendo contado
nesse do laranja. Então, agora eu venho aqui, eu faço um ponto baixo e já vou escondendo esse meu fio. Esse do laranja eu já corto ele, eu não vou mais precisar por enquanto, e deixo ele de lado. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base, escondendo esse meu fio. Aqui eu vou recolocar o marcador no primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer toda essa minha carreira, novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base. E no final, ela vai ter 36 pontos baixos, igual a anterior. Cheguei aqui no final da carreira e eu vim mostrar como é que eu faço aqui nessa... Onde é que foi a emenda do fio. Então, aqui eu fiz o ponto baixo e eu já insiro aqui no primeiro ponto baixo onde eu comecei. Esse ponto, que foi o ponto baixíssimo, eu não coloco aqui no meio. Ele foi somente para unir. Ponto baixo é aquele que estava na carreira anterior. Então, assim, eu já venho aqui no ponto baixo, onde eu iniciei, e fecho, já dou início à próxima carreira. Então, assim, ele fica um acabamento perfeito. Esse ponto baixíssimo vai exatamente unir aqui na última, não vai dar para se ver onde foi iniciado com a outra cor. Então, agora nós estamos na carreira de número 16. Novamente, eu vou contornar toda a minha carreira com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira 16, agora então, nós vamos para a carreira de número 17 e nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, a carreira de número 17 vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base e uma diminuição. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar pela alça da frente do nosso ponto. Então, você vai observar que o ponto ele tem duas alcinhas, a da frente e a de trás. Quando nós trabalhamos, nós pegamos as duas. E para a diminuição, nós somente vamos pegar a da frente. Então, eu vou pegar a da frente do primeiro ponto, a da frente do segundo ponto, eu vou laçar o meu fio do novelo e vou fechar ponto baixo. Então, eu já fiz uma diminuição. Eu venho para o próximo ponto de base e vou fazer novamente 4 pontos baixos. Aqui eu fiz 2, 3, 4. Pego a alça da frente do ponto seguinte, a alça da frente do próximo, e pego laço meu fio e faço o ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a minha carreira. E no final, então, eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 18 vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz o primeiro, eu vou fazer o segundo, e agora o terceiro, e agora sim eu vou fazer a diminuição, pegando pela alça da frente. Então, aqui eu já fiz uma diminuição. Agora eu vou seguir fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por toda a minha carreira. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 19, onde será 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, você vai observar que ele está fechando bem já. Então, agora aqui um ponto baixo, 2, segundo ponto baixo e uma
diminuição. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Antes de seguirmos para a carreira de número 20, que vai ser a última de diminuições, nós vamos preencher com fibra, né, com a fibra siliconada, nós vamos preencher um pouco, porque depois vai ficar bem bem pequenininho, né, o espaço, então vai ser mais difícil de nós colocarmos a fibra. Então, eu já venho aqui e já vou colocando minha fibra. Eu coloco bem pelas laterais, preencho bem as laterais e depois eu vou colocando no meio. Então, a fibra você vai preenchendo até você ver que vai enchendo, né, bem. E também você pode ir ajeitando com a mão e você vai sentir se tem algum espaço que está mais oco, assim, sem fibra, né? Então, mas se você for colocando pelas laterais e depois preenchendo a parte central, vai ficar mais fácil. Ó, eu faço assim, eu vou moldando e também eu não coloco demais quando que você coloca bastante aqui o ponto ele começa a abrir. Então você coloca e quando você vê que o ponto está bem fechadinho, bem legal, e não eu para por aí. Se você começar a ver que ele começa a abrir, então vai ser muita fibra. Depois aqui a gente deixa esse espaço, a gente afasta, né, nas laterais, deixa esse espaço no meio mais vazio, que depois fica mais fácil de nós irmos colocando na parte central. Aqui eu vou então para a carreira de número 20, que vai ser a última de diminuições. A carreira de número 20 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, vocês vão ver que agora ela vai fechar bem. Para colocar aqui, você pode trabalhar ela bem firme também, para não ficar muito aberto o ponto. Eu vou fazer a diminuição, bem com calma, para não pegar a fibra também. Então, essa parte, ela é mais delicada, exige um pouquinho mais de atenção. Então, eu vou fazer ela, o ponto bem firme, até finalizar toda a minha carreira. E no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, você conta na sua, vê se tem os 12 certinhos. E depois nós vamos prosseguir no corpo. Então, é importante ter o número de pontos certinho. Aqui eu vou tirar. Então, finalizei essa minha última carreira de diminuições. E vai ser o nosso rostinho da nossa raposinha. A carreira de número 21, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos permanecer com os 12 pontos baixos. Somente para dar um reforço aqui na parte do pescoço da nossa raposa. Finalizei a carreira de número 21, agora nós vamos novamente trocar de cor. Nós vamos pegar o laranja, vamos fazer da mesma forma onde nós trocamos o branco. Nós vamos fazer uma alcinha e vamos puxar ela dentro da laçada do branco. Vou firmar essa minha laçada e vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo ponto onde eu havia feito o último ponto. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou seguir com pontos baixos, escondendo esse meu fio. Vou cortar o excesso dele, né?
Eu faço 2, 3 pontos, pegando ele, e depois eu posso também deixar ele dentro aqui do corpinho. Então, ó, aqui eu fiz 3, e o resto eu posso deixar ele dentro do corpinho. Então, essa vai ser a carreira de número 22, onde eu fiz a troca do fio e eu vou seguir também fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, ficar com 12 pontos baixos novamente. Vou contornar aqui toda para vocês verem. Quando eu chegar aqui no final, então eu já vou inserir no primeiro ponto baixo, não aqui entre a união dos dois. Não vou inserir aqui, vou inserir já no primeiro ponto baixo da carreira anterior. Essa daqui vai ser já a carreira de número 23. A carreira de número 23, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu um ponto baixo, foi onde eu iniciei a carreira. Agora, nós vamos fazer um aumento. Então, agora em diante, nós vamos seguir fazendo o corpinho. Ela é feita a cabeça e o corpo junto, bem mais prático de ser feito. Não precisa nós ficarmos costurando. Então, aqui um aumento, né? Estou fazendo um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo por toda a nossa carreira. E no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira de número 24 e 25, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, a carreira de número 24 e número 25 vão permanecer com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 25 com 18 pontos baixos, então vocês vão ver que ela já vai começar a abrir o nosso corpinho. Então, agora a carreira de número 26, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu fiz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, cada um no seu ponto de base, e um aumento. Vou seguir por toda a minha carreira e no final vou ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 27 e 28, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. E cada uma delas vai ter 24 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 29 e última de aumentos, que vai ser 3 pontos baixos, cada um em seu ponto de base, e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Agora nós vamos seguir da carreira de número 30 até a carreira de número 35, somente pontos baixos sobre pontos baixos de base, e cada uma delas vai ficar então com 30 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 35 e a nossa raposa já está dessa forma. Então, agora nós vamos para a carreira de número 36, onde nós vamos começar as nossas diminuições. Então, nós fizemos até a carreira de número 29, que foram 3 pontos baixos e um aumento, da 30 a 35, seguimos com os 30 pontos baixos. Agora, 36, então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. E agora, eu vou fazer a diminuição da mesma forma que eu fiz
na parte da cabeça. Pego a alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir por toda a minha carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 36 com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 37, que serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, eu coloquei o marcador, o segundo ponto baixo e agora a diminuição. Nós vamos seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a extensão da nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar um pouco de fibra antes de darmos continuidade para a nossa penúltima carreira. Depois vai fechando e vai ficar difícil de colocar. Se você quiser colocar um pouco antes também, de chegar nessa parte, antes de começar as diminuições, também você pode. Então, você vem e vai colocando bem lá dentro também, naquela parte onde tem o pescoço, e vai enchendo bem. Se você não tem muita prática, você pode fazer isso antes de começar as diminuições também. Eu coloco bem lá fundo, onde que a primeira parte, né? Lá em cima, perto do pescoço. Sinto que tá bem cheinho, bem firme. E vou colocando na parte do corpinho. Não coloco assim demais, né? Porque depois aqui nós vamos trabalhar e ainda ela pode pegar no ponto. Então, a gente coloca mais ou menos, que fique não tão cheio. E nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, e depois nós vamos acrescentar mais um pouco de fibra. Então, agora nós vamos para a penúltima carreira, que é a carreira de número 38, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu faço a diminuição por toda a nossa carreira. E no final, então, dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Vocês vão ver que ela vai fechar bem, vai ficar bem fechadinho. Então, nós vamos colocar mais um pouco de fibra e depois nós vamos finalizar o nosso trabalho. Cheguei ao final, então, nós vamos colocar mais um pouco da fibra. Será a última vez que a gente coloca a fibra, então nós precisamos verificar, né, se tem todos os espaços bem cheios. Se ficou bom. Vamos agora para a carreira de número 39 e a última de diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições, que seriam 6 diminuições. Vai ser 2 pontos juntos por toda a carreira. Eu fiz o primeiro, coloco o meu marcador aqui, só para ter uma base. Pego a primeira alcinha, a segunda alcinha, mais uma diminuição. Essa é a segunda. Eu vou seguir pegando de duas em duas até finalizarmos. Tomar um cuidado também para não pegar a fibra. Como ele está bem cheinho, ele acaba pegando a fibra junto. E a última diminuição. Então, ele vai fechar quase que por completo. Vai sobrar os 6 pontos baixos. Caso você pegue um pouco de fibra, você vem e corta, né, essa fibra. Aqui nós vamos cortar
deixar um excesso de fio, nós vamos passar nessa alça que ficou. Depois, então, nós vamos pegar uma agulha de tapeçaria e vamos fechar com um anel mágico, né? Ao contrário. Então, nós vamos passar por todas as alças esse nosso fio e nós vamos puxar. Então, ele vai fechar esse espacinho. Então, eu venho aqui, eu costumo dar um nozinho e depois você entra no meio da trama, sai lá do outro lado, puxa bem e corta. Então, aqui já vai estar sendo um aremate perfeito, não vai dar para enxergar aonde você finalizou. O corpo da nossa raposinha já está finalizado.